O pastor Hernani Santos no Eu Acredito podcast revela alguns comportamentos do pastor Paulo Júnior. Ele supõe que ainda podem surgir novas revelações sobre este caso. Confira e não deixe de se inscrever. Obrigado. Teve o pronunciamento aí do pastor Paulo Júnior, eu vi muita gente criticando. É porque agora sai um monte de suposições a respeito do que realmente aconteceu. Mas até então o pronunciamento dele era que ele pegava muito pesado com as suas palavras. Mas por ele ter muita gente que o admira e ao mesmo tempo muita gente que o odeia pelas suas pregações eloquentes e totalmente ferrenha contra o pecado, ele acaba recebendo muita crítica também agora após a sua queda, né? Um homem de Deus, ele está sujeito a cair. Eu não comemoro. Eu não comemoro. É que essa história, ela não acabou. É. Ela tem mais coisa. O problema é que está vindo muita coisa agora, né? E muito pesada também. É que a igreja excluiu ele por ser duro e agora ela foi dura excluindo ele. Eles excluíram ele por aquilo que eles condenavam nele. Porque para mim foi um objeto extremo, de muita dureza. Ainda que eles tivessem feito uma carta dizendo que, nessa carta que ele gritava com as pessoas, que isso é um absurdo. Que o complicado é que na carta que eles Tem coisa pesada ali. escreveram ali, eles não colocaram detalhes, nem no pronunciamento do Paulo Júnior, né? Eu estou até agora perguntando, qual foi o pecado? Estão dizendo que, além do abuso eclesiástico, existia também um abuso psicológico, né? Alguém pecava e colocava o cara sentado e fazia todos os jovens passar por ele e dar um sermão. Tem uns comentários aí do pessoal falando, toda live tem um pessoal da igreja lá que comenta. Tem comentário pesado. E da igreja, né? Então, sobre o Paulo Júnior, todo dia eu falo, Senhor, que fiquem no âmbito do boato tudo o que estão falando. Como eu disse, o Paulo Júnior é um cara que tem um potencial gigante de apostasia. Absurdo. Absurdo. Mais do que a maioria dos pastores no Brasil. Porque o Paulo Júnior ele entrou numa frecha, numa fenda que não tinha no Brasil, que é o da exortação. Então ele exortava a quem? Aquilo que ele achava que era falso profeta. Na maioria das vezes ele acertava, algumas ele errou, mas na maioria das vezes ele acertava. E o Paulo Júnior era um cara bíblico. Apesar de ser calvinista, né, e sensacionista. O Paulo Júnior tinha um congresso chamado Nuvens Sem Água. Eu já trouxe o Paulo Júnior uma vez pregar com a gente. O congresso chamava Nuvens Sem Água. Então ele trazia pastores da América para provar que não tinha mais dons espirituais e poder do Espírito Santo. Eu já vi mensagem dele aqui na Igreja Alcance, que ele estava pregando... Foi no nosso congresso. Ele pregando de forma fervorosa, os irmãos começaram a falar em línguas, e ele falou... Eu estava lá. Ele falou... Fui eu que trouxe. É melhor orar, não, melhor chorar, só chorar, não precisa falar línguas. Eu estava lá e fui eu que trouxe. Estava eu, Hernandes Lopes e ele. Ele começou a falar falso profeta e saiu um punhado e ia embora. Outro é falso profeta, outro também saiu para outro, o René é falso profeta, isso aqui. Ele ia pregar 2 mensagens, ele pregou 2 mensagens. Só que no outro dia, ninguém foi no culto. O pessoal ficou tudo no hotel. Foi na mensagem do outro pregador. Nós fomos conversar com ele. Eu, o reverendo Hernandes Lopes, o reverendo falou assim, Paulo, você viu? Eu falei a mesma coisa que você falou. Mas nome e etc. Não aceitou, não. Então, assim, poucas vezes a gente viu no Brasil um pregador como Paulo Júnior. Eu só lamento que ele era sensacionista. Não nasceu sensacionista, se tornou sensacionista. Então, quem que ele trazia nesse congresso? Steve Lawson. Que infelizmente também teve. Então, assim, eu acho que é importante a gente entender que escândalo e quedas não estão só no meio pentecostal. Vem você vê que está uma onda assim entre os reformados. E eles não são... Todos nós temos que tomar cuidado. O dia que eu vi aquilo do Paulo Júnior, eu estava com minha esposa, cara, eu dobrei o joelho e falei, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Se um homem igual esse aí, que pregava assim, aconteceu o que aconteceu, o que será de mim?
Me ajuda, Senhor. Que é o que a Bíblia manda. Quando você vê o irmão cair, você tem que orar e pedir misericórdia do Senhor. É porque aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Exato. E foi isso que eu fiz. Eu fiquei triste, sabia? Não dá tristeza até hoje, né, pastor? Nossa, eu fiquei muito triste. A nota não justifica eles se reunirem para... Diz que a maioria não quis ele como pastor. Está na nota, né? Não justifica. Não justifica. E se é verdade, é aí que eu acho que pastor tem que ter pastor. Porque se ele estava agindo assim, era só os membros procurar o pastor dele e o pastor dele chamava ele para conversar. Entendeu? O pastor tem que ter pastor. Mas por que o senhor disse que ele tem um índice de apostasia muito grande? Porque através da queda dele, abala e faz muitas pessoas abandonarem a fé? Ele tem seguidor demais. E outra, o Paulo Júnior passa a ideia de credibilidade. Quem ouve Paulo Júnior já é o cara crítico do movimento pentecostal, já é o cara que já se decepcionou. E o Paulo Júnior era talvez a última instância dele. E essa que é a verdade. Um dia eu falei para um pastor, que é também muito crítico na internet, muito crítico, aí ele pediu para fazer uma live comigo. Falei, vamos falar de falso profeta e de profeta? Falei, vamos, eu falo dos profetas. Você fala dos falsos. Já tomou seu lado, né? É. Aí eu falei, aí ele falou, e o que é que você acha daquilo que eu faço? Que é o ministério, como é que ele usou o termo? Da denúncia. Eu falei, olha, irmão, se você acha que isso é um ministério, quem sou eu para dizer que não é? Você que anda na luz que tem. Eu não tenho esse ministério, eu não tenho essa alma inquieta igual a sua. Eu prefiro pregar a esperança, pregar avivamento, pregar arrependimento, e isso é muito diferente de denunciar. E aí eu disse para ele, o único problema do que você faz é que quem te ouve é corvo, não é pombinho, não. E o dia que você precisar de misericórdia da parte deles, você não vai ter. Mas foi dito e feito, o dia que ele precisou, ele perdeu tudo isso e nunca mais foi o mesmo. Falta equilíbrio, né, pastor, às vezes também, né? Pregar a santidade, acredito que é o dever de todo pastor, de todo ministro, mas partir para o neopuritanismo, para esse tempo, para essa época, se torna exagero, não é? Até nos puritanos não tinha pureza, né? Eles tinham escravos. Pesado, mas é verdade. É verdade, é verdade. Então falta um equilíbrio. Não que as pregações do pastor Paulo Júnior devem cair em descrédito pelo erro dele. Fábio, vou te falar. Se não tiver coisa mais grave, eu tô orando para que não tenha. Isso aí só o tempo vai dizer. Ele falou também que teve um burnout. Isso é pesado, eu também tive. O burnout, ele dá depressão. Então, pela cara que ele está fazendo, eu estou vendo uma depressão ali. Foi morar em Goiânia. Vai fazer faculdade teológica, que ele nunca fez. Né? Ele disse que era uma vontade dele fazer. Eu vou te falar, se foi isso, vou ser bem honesto, se foi isso, Deus vai julgar, não vai ser ele, não. Se isso for verdade, do povo se reunir, fizeram o que fizeram com Samuel. Se a questão da exclusão dele, de não querer ele mais como pastor, foi apenas pela forma radical da pregação... Aí Deus vem a cavalo. Mas se não for? Aí ele dá na mesma. Dá na mesma, que eu estou falando. Deus é justo. Se o Paulo Júnior foi injustiçado, se foi isso foi injustiçado. Foi injustiçado. Porque aquele povo está com ele há mais de quase 30 anos. Com cara duro. Descobriram agora que o Paulo Júnior é duro. Então, quem que fez o motim? Quem juntou lá para falar, nós vamos reunir agora e nós não queremos mais você? Alguém fez isso. Quem foi? O copastor, o líder? Não sei. Mas alguém, então, de acordo com que está montado para nós. Está montado para nós essa ideia. Alguém fez aquilo e decidiu que não queriam mais Paulo Júnior. Mas isso depois de quase 30 anos de pastor. Então, a mim não desceu, não me supriu. Se eu bem honesto, não acredito nessa versão da carta. Mas também se tiver algo a mais, como alguns meios de comunicações... Não acredito nesses meios de comunicação. Estão noticiando, se tiver algo a mais, já parte para ato criminoso. Aí é criminoso. Se
Então a igreja talvez, se, né? Eu estou colocando suposições. Se esses boatos que dizem for verdade, talvez o ministério quis se isentar. Então, mas é que eu estou te falando. Vamos lá. Olha, se teve aquele acordo, então você sai, você fica quietinho. Até o canal ele perdeu, cara. Verdade. Gente, que loucura é essa? Por que ele perderia o canal? Você não pode nem pregar mais. Não pode aceitar mais convite para pregar. Você tem que ir embora da cidade. Até o canal, até a página no Instagram ele perdeu. Gente, eu tenho 44 anos, vou ser vô daqui um pouco. Eu não sou trouxa, eu não nasci ontem. Agora, o tempo vai dizer. Eu oro para que Deus é justo. Deus é justo. Se houve injustiça com Paulo Júnior, Deus vai batalhar. Quem fez isso? Quem arrancou ele? Porque se o seu povo lotar a igreja, como está acontecendo em algumas assembleias aí, fala, não queremos mais o pastor, acabou, irmão. Acabou. Vai fazer o quê? A princípio, eu achei a atitude dele totalmente nobre, de vir a público e confessar um erro, né? Eu até aqui no canal eu falei sobre eu fiz uma semelhança com o Jimmy Swaggart. Ah, mas é muito diferente. Nossa, então é isso que eu tô falando. O que o Jimmy fez, cara, ele tá até hoje no ministério com a esposa. Mas não teve mais aquela popularidade que tinha antes, porque o né, ser pastor? humano não perdoa. Porque se o ser humano tivesse a visão de Deus, teria perdoado ele, porque Deus perdoou. A humilhação dele ir na televisão e falar para o mundo todo foi fantástico. A confissão do Jimmy Swaggart, qualquer crente que digitar no YouTube, confissão do Jimmy Swaggart, vai chorar umas 3 semanas. Verdade. É uma das imagens mais fortes que eu já vi na minha vida. A questão do Paulo Júnior, eu oro a Deus para que seja aquilo mesmo. Se for aquilo, da igreja se juntar e falar, sai, etc, etc. Eu acho que... Agora, veja, o Paulo ele tem muitos amigos. Ele tem Arivaldo Dias Casimiro, que é um senhor que se pronunciou, falou, olha, ele ligou, desmarcando. O próprio Granconato, que é fã dele. Também. O próprio Nicodemos, que também gosta muito dele. E o próprio reverendo Hernandes Lopes. Eu, no lugar do Paulo Júnior, ligava pro Dias Lopes e falava assim, onde o senhor mora? Onde o senhor para? Eu quero morar perto do senhor. Quero andar com o senhor. Me ajuda. Você tá doido? Andar um homem daquele? Eu faria isso. Eu não iria para longe de todo mundo igual ele foi. Ele tem que estar agora perto dos dele. E a turma dele é gente muito boa. Né? O Jeremias Pereira. Eu ligaria para um Dias Lopes e falaria, reverendo, me ajuda. Me ajuda eu me reerguer. Eu estou deprimido. Onde é que o senhor mora? Eu quero morar perto de você. Quero andar com você na praia. Eu faria exatamente isso. Porque o Dias Lopes é o homem mais preparado no Brasil para ajudar qualquer servo de Deus a se levantar. Mas uma situação dessa aí, pastor, deveria fazer a igreja chorar, né? Ao invés de celebrar também, né? Então, é isso que eu estou falando para você. Você sabe que eu sou wesleyano roxo. Então, eu bato pesado na ideologia calvinista. Não nos calvinistas. Acabei de falar aqui dos Dias Lopes, que é uma pessoa... Aquele homem é de uma pureza, eu vejo Deus na vida dele. Mas, olhando por esse lado aí, o lado desses homens de Deus, e a própria questão do Paulo Júnior, eu acho que nós devemos, sim, dobrar o joelho e pedir socorro, Senhor. Muita gente caindo aqui do nada, na América e aqui.